Por isso nós podemos olhar para frente agora, essa relação Deus e homem, parece que são duas coisas muito diferentes, órgão e bateria. Aquilo que nos impede de chegar a Deus, que é o pecado, nós não podemos mais ir até Deus, porque estamos presos pelo aguilhão. O aguilhão que agora nos fisgou, ele nos figura longe de Deus, porque o diabo nos pegou para si. É como que na pescaria eu pego o peixe e fico com ele. E é interessante que por mais que o peixe se rebate, às vezes isso provoca mais dores ainda, mas ele se prende mais ainda. Claro que tem aqueles caras que conseguem se desvencilhar e fugir, né? Mas nossa realidade é que o aguilhão nos prendeu ao pecado e não podemos ter acesso mais ao Pai, a Deus. Desta forma, a Páscoa tem um valor ainda maior na nossa vida. Por quê? Vamos ler em conjunto ali, ó. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei. O que é Evangelho? Boas novas. Boa notícia. Irmãos, eu quero lembrar para vocês do Evangelho que eu anunciei. Quem é que está falando? Paulo. Paulo está falando com a congregação e ele está em primeiro lugar dizendo: eu quero lembrar para vocês do Evangelho. Porque pessoas que tinham conhecido o Evangelho já estavam deixando isso. Ou seja, a mensagem estava se tornando vã. Conheço o Evangelho, eu sei, Jesus morreu por mim, isso faz pouco tempo que aconteceu. Ele ressuscitou da morte, todo mundo diz, eu até participei disso aí. Mas ele estava esfriando em seus corações com um propósito. Queria dizer que assim às vezes não é a nossa vida. As palavras de Paulo são importantes. Eu quero lembrar a vocês que nós temos o Evangelho. Esse Evangelho nos faz voltar diariamente a Deus, nos faz voltar aonde Deus nos reúne, a sua casa, nos faz estar com quem Deus congrega, nos faz olhar pelo presente que Ele nos oferece na sua graça, para não nos afastarmos e não nos esfriarmos e estarmos de novo presos ao aguilhão. Eu quero lembrar-nos do Evangelho. E ele logo disse: por ele também sois salvos. Ora, se essa é a boa notícia, que nós somos salvos por esse Evangelho, como poderíamos deixar de louvar a Deus e de buscar esse Evangelho? Era como que aquelas famílias esperando aquele mensageiro na guerra, ansiosos pelo seu pai ou pelo seu filho. Vem o mensageiro, que bom, eu tenho o Evangelho, legal, mas eu tenho minhas coisas para fazer. Essa pessoa louvaria aquele momento intensamente, se alegraria, quem sabe procuraria logo de imediato, quando é que eles estão voltando? É o que nós fazemos com o Evangelho de Deus, que em Cristo Jesus se revela. Jesus me salvou, quando Ele volta? Porque a nossa certeza de buscarmos Jesus é que Ele vai nos livrar definitivamente do sofrimento do aguilhão da morte aqui. Mas já temos este caminho, já temos o médico agindo na nossa vida. Vamos adiante aqui, vamos ler juntos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais dom. Já pensou? Você já pensaram na volta de Cristo? Se de repente Ele vem e Ele diz para vocês, ou para nós, para mim, para ti: não te conheço. Toda a tua vida na igreja, vida teoricamente cristã, é em vão. Que coisa grave e triste, não seria isso? A menos que tenham crido em vão, porque nós esfriamos o Evangelho na nossa vida, porque nós esfriamos a palavra de Deus na nossa vida, porque nos afastamos daquilo que Ele nos oferece gratuitamente, e nós esquecemos de devolver a Deus o que Ele nos deu, o que somos e o que temos, e buscar a Ele intensamente. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Duas vezes ele afirma segundo as Escrituras, e ele contempla de novo o Evangelho, a morte de Cristo. Nós celebramos isso sábado, sexta-feira santa aqui, com a casa cheia, com uma pequena ensinação lá fora, e entramos aqui para agradecer, lembramos o que Jesus fez por nós, e desta forma nós podemos olhar que somos salvos pela graça de Deus. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos livra do aguilhão da morte. Onde está a morte tua vitória? Onde está a morte teu aguilhão? Pergunta Paulo em Coríntios 15, versículo 55. Quando nós olhamos desta forma, ele diz: o aguilhão da morte é pecado, e ainda mais ainda, a força do aguilhão é a lei. Quando nós estamos submetidos à lei, não à graça, como presente, ele diz assim: você tem que fazer algo para ser salvo.
Você tem que fazer algo para Deus te querer. Você tem que fazer algo para encontrar o caminho. E é graça, é dom de Deus, a salvação é gratuita. Mas isso nós não podemos simplesmente tornar vão em nossa vida, esse presente. Por quê? Quando nós o deixamos. Nós queremos viver intensamente a graça de Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, é nos concedido pelo seu Evangelho. E por isso nós estamos aqui no dia de Páscoa também. E não somente no dia de Páscoa, mas retornamos diariamente na oração, na devoção, e voltamos à casa de Deus quando temos oportunidade e ocasião. Porque o seu amor vence, e não queremos ser esquecidos disso. O seu amor vence. E a Páscoa então, que é a libertação, é a vitória, é a vida, lembrando tudo que o Antigo Testamento celebrava, a saída do Egito, eles foram tirados da opressão do Egito, foram levados para uma nova terra, foram guiados num novo propósito. Isso Deus faz conosco na Páscoa. Isso Ele faz conosco na Páscoa. Tem algo diferente aí, não? Páscoa com Z? Hã? Páscoa com Z? Puxa, vamos corrigir isso. Pessoal, a gente não pode incitar o erro, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: escrevam Páscoa com Z. Escrevam Páscoa com Z sempre. Para que as pessoas possam dizer assim: você escreveu errado. Não, eu escrevi certo, porque eu escrevi o significado. Páscoa vem da paz. A certeza que nós temos paz com Deus, nós temos paz com o próximo, nós temos paz com os irmãos, nós temos paz na família, quando vemos o que Cristo fez por nós na sexta-feira e nos trouxe o delício do domingo, a vitória. Não há motivo de nós vivermos em inimizade quando nós olhamos a Páscoa, a paz. Não há motivo de nós estarmos afastados um do outro quando nós olhamos a Páscoa, porque Páscoa é paz, é perdão. E o perdão gracioso também é gratuito de Deus. Ele é a pureza, ele é a promessa. Páscoa faz-se com todos os P's possíveis e positivos, mas contra o negativo, que é o pecado. A paz nós temos em Cristo. E quando nós estamos afastados é o pecado que ainda reina. E esse nós temos a vitória em Cristo Jesus. Eu vivo, vocês também viverão, não somente aqui, guiados por Deus, direcionados, mas para a vida eterna. Que beleza sabermos disso. Só que eu lembro ainda do versículo final: se retiverdes a palavra tal como eu a preguei. Guardem isso no seu coração. Guardem isso no seu coração. E vivam a alegria da paz, da Páscoa. Amém.